Olá, amigos do canal. Hoje estreando aqui um novo espaço para a nossa gravação de vídeo. Um lugarzinho bacana aqui, que conseguimos dar uma ajeitada. E meditando numa letra da música, onde o autor, o compositor nos diz assim: um dia sentado meditando, procurando respostas para essa grande piração. E é essa letra dessa música que hoje nós vamos estar desenrolando nesse vídeo, logo após a nossa vinheta. Então, aqui se encontra a palavra do Senhor, onde diz em Salmos, capítulo 20, versículo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Encurvam-se a cães e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Aqui o salmista falando que o mundo tem buscado confiar no que eles podem ver, no que eles podem pegar. Ontem, 11 de setembro, sábado, 11 de setembro, fez 20 anos de um acontecimento global conhecido, mas porém numa localização bem específica, aonde uma nação considerada extremamente poderosa, considerada extremamente segura, esteve diante da impotência de suas forças armadas, de sua falsa sensação de segurança, da sua falsa sensação de poder, aonde ficou conhecido como atentado terrorista do World Trade Center, onde 2 prédios altos foram derrubados com o ataque de 2 aviões. E não somente ficando nesse atentado, o maior símbolo da nação de segurança, o Pentágono, também foi atingido. Aí foi-se a pergunta naquele momento: aonde está Deus em tudo isso? E parece que 20 anos depois, a pergunta que foi feita continua sem resposta, porque os mesmos homens que fizeram essa pergunta, onde está Deus em toda essa situação, continuam praticando os mesmos atos. Os atos irresponsáveis, os atos arrogantes, de tudo para não querer confessar a sua dependência de um Deus invisível. O que o mundo mudou de lá para cá? Nós vemos que em 20 anos, a segunda maior potência econômica do mundo mudou. Hoje, antes era a briga entre a Alemanha e Japão. Hoje, os chineses dominaram e estão quase se tornando a maior potência econômica e militar do planeta. O que é que mudou? Dizem que depois da Segunda Guerra seria a última guerra a qual a humanidade estaria presenciando de lá para cá. Quantas guerras já não presenciamos? As bombas nucleares, o campo de concentração de Hiroshima,
em Auschwitz, perdão, lá na Alemanha. Quantos inocentes morreram. Depois disso, a humanidade se propôs a ser um mundo diferente, um mundo mais tolerável, um mundo mais igualitário. E nós vemos os mesmos homens com as velhas práticas. Os mesmos homens arrogantes, gananciosos, presunçosos, tudo para não dizer: nós precisamos de Deus. De lá para cá, o que é que mudou de 1945 para cá? Praticamente o que mudou foram somente as gerações. Mas o coração do homem, como diz a palavra, continua arrogante, continua enganoso e continua cada vez mais distante do seu Deus Criador. Continua cada vez mais distante, porque ele prefere o que lhe sustenta, o que enche o ego, porque aparentemente um homem demonstrar que está no controle da situação lhe deixa teoricamente soberano, teoricamente dominador. Mas nós vemos que não é bem assim que acontece na humanidade. O Império Romano passou, o Império Persa passou, o Império Babilônico passou. E o que é que restou deles? Somente lembranças, somente histórias. E o que nós aprendemos com isso? O que eu e você aprendemos com isso? Vai-se 1 ano, 2 anos, para apagar da nossa memória e dos nossos corações os pensamentos que nos momentos de dor, nos momentos de aflição, olhamos para a Bíblia e enxergamos um Deus soberano. Mas parece que quando a poeira baixa, nós facilmente esquecemos deste Deus. Ao tanto que o salmista aqui em Salmos 39 nos diz: ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te apartes das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e um peregrino, como os meus pais. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmos 40, 17. Davi, um rei. A Bíblia fala que o que ele conquistou de território, nenhum outro rei conquistou. Mesmo assim, a sua dependência venha de Deus. O seu reconhecimento, o seu esforço, as suas lutas, nada disso valeria a pena se Deus não estivesse com ele. Palavras do próprio Davi. E eu e você nos julgamos superiores a quem tinha tudo para ser superior. Eu e você nos esquecemos que este mundo as coisas são passageiras e que tem um Deus ao qual nós iremos prestar contas. Como é que nós vamos chegar diante desse Deus? De mãos abanando, de mãos limpas, sem ter nada a oferecer? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente não venha olhar para este mundo como o nosso único e suficiente Salvador, mas que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Estava
assistindo agora há pouco o culto de ontem à noite que houve na minha igreja. O pastor Ricardo esteve trazendo a mensagem e nos falando sobre as nossas divergências políticas. Não podem ser maior que o nosso amor por Cristo. As nossas divergências políticas não podem apagar, não podem sufocar o real propósito nosso, que é ser transmissor da graça e do amor de Jesus. Assim como Davi, assim como Daniel, assim como José, que não esqueceram do seu Deus, mediante as suas posições que eles tiveram, ocuparam na face dessa terra. Nós, talvez com menos coisa, trocamos o Evangelho e a cruz de Cristo por um prato de lentilha, por um saco de cimento, por uma cesta básica, não sei. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu entendimento, os seus pensamentos. Mas nós temos que lembrar que Jesus passou o que passou naquela cruz. Foi por amar eu e você. Foi por amor. E que a gente não venha desperdiçar esse amor em troca de pequenas coisas, nem de grandes coisas dessa terra. Porque vamos chegar à mesma conclusão que chegou o pastor em sua conclusão no culto de ontem. Os impérios passaram, as ditaduras passaram, e a igreja continua aqui de pé, firme e forte, proclamando a graça, o amor e a soberania de um Deus que é invisível, mas que é vivo e real. Que Deus possa fortalecer a sua fé, fortalecer o seu coração e te abençoar, que essa mensagem venha fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus.